Sabe aquela pergunta que às vezes fica martelando na cabeça? Como é que eu posso ter certeza de que fui perdoado? Principalmente quando a gente não sente que foi. É uma dúvida que pesa, né? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar fundo nisso, para tentar transformar essa incerteza em algo mais sólido, em convicção. Olha só essa frase. Eu simplesmente não me sinto perdoado. É curta, mas diz tudo. É exatamente isso que acontece, né? A pessoa se arrepende, pede perdão, fica esperando aquele alívio, mas ele não vem. No lugar, fica um peso, sabe? Uma sensação incômoda de que alguma coisa ainda está fora do lugar. E é essa sensação que leva a gente para a pergunta principal de tudo isso. Se o perdão não é um sentimento que a gente consegue medir, então o que ele é afinal? E mais importante, como é que a gente se agarra a essa certeza quando os nossos próprios sentimentos estão gritando o contrário? Bom, é isso que a gente vai investigar agora, passo a passo. Então vamos lá. Para começar, antes de sair correndo atrás da resposta, a gente precisa parar e entender a dor que está por trás dessa pergunta. Porque é sério, essa dúvida não é uma coisinha boba. Ela tem um peso emocional gigantesco, muito real. Quem passa por isso geralmente descreve um verdadeiro turbilhão de emoções, sabe? É aquela culpa que gruda e não sai, uma tristeza que parece não ter fim e a pior parte, a dúvida sobre o próprio arrependimento. Será que foi sincero mesmo? Daí vem aquela sensação de não ser bom o suficiente, uma preocupação que não para e que, no fim das contas, acaba com a paz de qualquer... E é aqui que o jogo vira. Chegamos no ponto-chave de toda essa discussão. A gente precisa aprender a separar o que é sentimento do que é fato. Pensa bem, nossas emoções são uma montanha russa, mudam o tempo todo. Já a base teológica do perdão, bom, ela é apresentada como uma rocha, algo sólido que não muda com o vento. Imagina uma balança. De um lado, a gente joga tudo que é sentimento, a culpa, a tristeza, as dúvidas. Do outro lado, a gente coloca os fatos da teologia, a promessa de Deus, um novo status, a autoridade da Bíblia, o sacrifício que já aconteceu. A grande sacada aqui é perceber que nessa balança, o lado dos fatos pesa infinitamente mais do que o lado das emoções, que são passageiras. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. Perdão não é um sentimento, é um status. Pensa nisso. Não é uma emoção que sobe e desce, é uma mudança oficial de condição. É como se fosse um documento assinado, uma declaração legal, e não só uma brisa que passa. Então, a lógica é a seguinte. A confiança não pode nascer daquele sentimento de alívio que a gente tanto espera. Ela tem que nascer da fé na promessa. A pergunta que a gente tem que se fazer muda completamente. Deixa de ser, será que eu sinto que fui perdoado? E passa a ser, será que eu acredito na promessa do perdão? Ok, legal. Mas como é que se chega nesse lugar de confiança então? O caminho que sempre aparece é o do arrependimento. Só que o que essa palavra significa de verdade, na prática? A palavra original em grego para arrependimento é metanoia. E ela quer dizer algo muito, mas muito mais profundo do que a gente costuma pensar. Não é só um, puxa, que mancada. Metanoia é uma virada de chave, uma transformação total da mente e do coração. É tipo dar um 180 na vida, uma mudança completa de rota e de vontade. Esse processo todo pode ser dividido em 3 passos bem claros. Primeiro, a parte mais difícil talvez, ter a honestidade de se olhar no espelho e admitir o erro, sem desculpas. Depois, vem a humildade de confessar isso. E por último, o passo que faz toda a diferença, o compromisso firme de largar aquilo e de fato mudar de rumo. E aqui está o pulo do gato. O arrependimento de verdade se mostra na prática. Não adianta só falar. É uma decisão consciente de virar as costas para o erro e caminhar para uma nova direção. E o motivo não é o medo de ser pego ou punido, mas um desejo sincero, lá de dentro, de se alinhar com a vontade de Deus. Mas e aí? Mesmo com um arrependimento que parece sincero, por que às vezes a gente continua com aquela sensação de que o perdão está travado? É que existem alguns obstáculos internos, bem comuns, que podem estar atrapalhando o caminho. Geralmente, os 2 grandes bloqueios são esses. Primeiro, a dificuldade de se perdoar. A gente vira nosso próprio carrasco, né? E segundo, a dificuldade em perdoar os outros. A visão teológica sobre isso é que essas 2 coisas estão super conectadas. O jeito que a gente trata quem nos ofende, na verdade, diz muito sobre como a gente entende o perdão que recebemos de Deus. E para deixar bem clara essa conexão sobre perdoar os outros, tem uma parábola de Jesus que é perfeita para isso. E olha, ela usa números tão absurdos que é impossível não entender o recado.
A história começa com um cara que devia 10 mil talentos. Pra gente ter uma noção do que é isso, seria algo na casa de bilhões de reais hoje. É uma grana que não dá nem pra imaginar, literalmente impagável. Essa dívida representa a nossa ofensa a Deus. E na história, o rei simplesmente olha pro cara e por pura compaixão perdoa tudo, zera a conta. Só que aí vem o absurdo da história. O mesmo cara que teve a dívida bilionária perdoada sai de lá e encontra um colega que devia para ele 100 denários. Isso seria o salário de uns 3 meses de trabalho. Comparado com o que ele devia, era troco. E o que ele faz? Em vez de ter a mesma compaixão, ele agarra o cara pelo pescoço e manda prender. Essa diferença brutal, essa desproporção, que é o ponto central da parábola. A lição é cristalina, né? E é a mesma que está lá na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como a gente perdoa os nossos devedores. Parece que a nossa capacidade de experimentar o perdão que a gente recebe está totalmente amarrada à nossa disposição de estender esse mesmo perdão para frente. Certo. Então, o que acontece quando esses bloqueios saem do caminho? Quando a gente consegue se perdoar e perdoar os outros? O que vem depois vai muito além de um simples suspiro de alívio. O que a gente encontra é algo bem mais profundo. A cura que vem com a restauração. Quer dizer, o objetivo final do perdão não é só apagar o que está escrito na lousa, sabe? Zerar a conta de erros. É um processo de purificação que vai lá no fundo para consertar o relacionamento com Deus, para trazer uma cura e uma renovação de verdade. Um exemplo perfeito disso é a história de Zaqueu, aquele cobrador de impostos. Ele não ficou só na palavra, não disse apenas me arrependo. A transformação dele foi prática, visível para todo mundo ver. Ele se comprometeu a dar metade de tudo que tinha para os pobres e a devolver 4 vezes mais para quem ele tinha enganado. As ações dele gritaram que a tal da metanoia tinha acontecido de verdade. O perdão mudou a vida dele. No final das contas, a certeza tem que se agarrar a essa promessa aqui. A confiança não depende da força do nosso sentimento, mas da fidelidade e da justiça de Deus. E a promessa é dupla, percebe? Ele não só perdoa os pecados, limpando o nosso status, como também nos purifica de toda injustiça, cuidando da ferida lá no coração. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Se o perdão é um fato, um status, então a jornada não acaba quando a gente entende isso. Pelo contrário, é aí que ela começa. A grande questão que fica é como viver essa verdade no dia a dia, mesmo naqueles dias em que os sentimentos tentam nos convencer do contrário. A resposta para essa pergunta é o que vai definir a caminhada de cada um daqui para frente.